Amém. Queridos, a mensagem que desejo compartilhar nessa manhã é a continuação, é a parte 2 da maravilhosa mensagem pregada aqui no dia 13 de fevereiro. À medida que a mensagem era Lance a Semente, uma exposição impactante que o pastor Felipe fez no texto de Marcos 4, à medida que o Felipe ia pregando, eu já estava com o meu esboço praticamente pronto, o Senhor falou comigo, a sua pregação vai ser a parte 2 dessa pregação. Eu falei, glória a Deus! Então, Felipe fez a exposição de Marcos 4, onde Jesus ensina aos seus discípulos que a nós cabe a missão de lançarmos a semente. Todos precisam saber sobre quem é Jesus, sobre o que Ele fez e continua fazendo na vida da gente, amém? E a Deus cabe o poder de fazer essa semente dar fruto. O nosso Senhor deixa essa ordem para os seus discípulos bem claro, lá em Marcos 16, no versículo 15. Ide por todo mundo e falem de mim para todo mundo. Essa é a nossa missão. E esse é o farol que precisa estar na frente de todo cristão, orientando a nossa missão, orientando a nossa caminhada. Mas será que é só falar? Felipe nos mostrou no domingo do dia 13 que a ordem de lançar a semente não é uma autorização para a gente cumprir a missão de qualquer maneira. De modo rude, displicente, mal-humorado ou contrariado, tipo o filho mais velho, irmão do filho pródigo, que se sentia um escravo, fazia tudo o que o pai pedia, mas se sentia um escravo. A nossa missão não é para ser vivida, experimentada, executada dessa maneira. O fato da gente saber que a nossa missão é só lançar a semente, isso não nos autoriza a cumprir esse chamado de qualquer maneira, em hipótese alguma. Assim como aconteceu com o profeta Jonas. No livro desse profeta, lá no capítulo 3, a gente vê o Senhor ordenando ao profeta pela segunda vez que ele cumprisse a missão, que ele cumprisse o seu chamado. Jonas, você tem que entregar a minha mensagem à cidade de Nínive. E Jonas, completamente contrariado, literalmente revoltado, mal-humorado, se negava a fazer. Deus falava para Jonas, anuncia a minha mensagem em Nínive, mas as escrituras revelam que Jonas fez isso absolutamente contrariado de qualquer maneira. A cidade de Nínive necessitava de 3 dias para ser percorrida. Jonas percorreu só um dia e falou, tá bom, já falei para quem eu tinha que falar, acabou. Com um dia, como é que ele lançou a semente? E ainda assim, glória a Deus, se cumpriu aquilo que Jesus falou lá em Marcos 4, na pregação do Felipe. O Senhor fez a semente frutificar. Toda a cidade de Nínive foi salva, inclusive os animais. E o Senhor menciona isso. O profeta atesta isso. Jonas 2 diz, a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor, de mais ninguém, de mais ninguém. Isso ao mesmo tempo tem que trazer consolo e paz para o nosso coração, mas temor também. A gente não pode cumprir a nossa missão de qualquer maneira. Deus não nos autoriza a isso. Lançar a semente, como o profeta Jonas fez, não agrada nem glorifica o Senhor. Nenhum pai fica feliz quando vê que o filho está fazendo aquilo que foi pedido de maneira contrariada, chateado, bufando. Não sei aqui quem é pai e mãe já viu isso? Você pede alguma coisa para o filho e... você já fica logo com aquela vontade de fazer um carinho. Vem aqui que eu vou te abraçar. Isso não glorifica a Deus, isso não agrada ao Senhor. Com isso constatado, concluímos que não é só falar por falar. Lançar a semente não é só sair por aí falando. A gente não tem aqui no nosso país, por exemplo, crise com a pregação do Evangelho. Tem mais igreja que farmácia aqui em Niterói. Olha que essa briga é difícil, hein? Você olha para o lado, já cai numa farmácia. Olha para o outro, cai dentro de uma igreja. Então, a nossa crise no Brasil não é da pregação do Evangelho, mas é de um testemunho coerente com o Evangelho. De servos do Senhor que lancem a semente com um testemunho coerente com o Senhor da semente. Com certeza deve existir uma instrução bíblica sobre essa questão, que nos ajude a lançar a semente de tal maneira que Jesus seja sempre glorificado, amém? E a gente encontra essa resposta lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, vou ler para os irmãos,
Jesus afirma que para sermos efetivamente suas testemunhas, ou seja, pessoas que contarão para outras pessoas tudo que a gente tem visto, ouvido e vivido com Jesus, antes da gente ter testemunha, algo anterior ao ato de testemunhar precisa acontecer. Então guarde isso. Antes da gente testemunhar, algo muito importante, crucial, fundamental, precisa acontecer na nossa vida. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus diz assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Aí sim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, São Gonçalo, até os confins da terra. Amém, Clóvis? Chegou na gente, nos alcançou, foi lá no Alcântara. Aleluia! Perceberam? Não tem como a gente ser testemunha de Cristo, não tem como lançar a semente de uma forma que glorifique a Deus, sem que antes Jesus derrame esse poder sobre as nossas vidas. Nosso Senhor espera que sejamos suas testemunhas em qualquer lugar desse planeta, só que cheios do seu Espírito. Amém? Cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 2, versículo 41, a gente constata a diferença de lançador de semente. A gente constata, quando a gente olha para Jonas e depois vai olhar para Pedro aqui em Atos 2, a gente vê a diferença. Antes de receber esse poder do alto, a lembrança mais recente do apóstolo Pedro era ele covardemente negando a Jesus. Depois que ele tem essa experiência, recebe poder do alto, fica cheio do Espírito Santo, ele passou a falar sobre Jesus para outras pessoas com ousadia, com intrepidez, com entusiasmo. Preste atenção, normalmente a palavra entusiasmo no nosso dicionário é entendida como alguém estimulado, alguém encorajado, alguém que está animado com a realização de um determinado objetivo. E esse significado já é bom demais, já é um entendimento muito bom para essa palavra. Mas participando recentemente de uma reunião maravilhosa aqui com os supervisores de célula aqui da igreja, o pastor Jonatas nos explicou que na sua origem, no grego, a palavra entusiasmo ou entusiasmado significa alguém cheio do Espírito Divino. Olha que legal, eu não sabia disso, você sabia disso? Entusiasmo, entusiasmado é alguém cheio do Espírito Divino. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Entusiasmado é alguém controlado pelo Espírito. Então o que o Senhor Jesus quer é que nós lancemos a semente entusiasmados, cheios da sua presença, cheios do seu Espírito, controlados pelo seu Espírito. Isso faz toda a diferença. Todos precisam saber, sim, temos que contar para todo mundo tudo que a gente sabe sobre Jesus. Só que essa proclamação tem que ser feita com entusiasmo, amém? Não somos imitadores do profeta Jonas, eu não quero ser um imitador do profeta Jonas, eu sou discípulo de Cristo, quero cumprir essa missão cheio do Espírito de Cristo. A pergunta agora para a igreja querida é: existe alguma instrução bíblica de como viver essa experiência que o apóstolo Pedro e outros apóstolos, outros discípulos viveram, não só uma vez, mas diversas vezes durante o ministério deles? Existe alguma instrução bíblica que nos encaminhe, que nos discipule, que nos oriente a viver essa experiência que Pedro e outros discípulos de Cristo experimentaram lá em Atos? Não só uma vez, mas diversas vezes. Tem como receber esse poder do alto e mudar radicalmente a nossa forma de cumprir a missão. Por favor, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 15. Você que está participando do culto em casa, que o Senhor também te visite de uma forma muito especial nesse momento. Se você puder, ainda dá tempo, corre para cá, tem lugar aqui para você. Participe da célula de forma presencial, como é bom a gente encontrar os nossos irmãos. Efésios 5, a partir do versículo 15, a gente encontra o apóstolo Paulo dando instruções pastorais para irmãos em Cristo. Versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até aqui, amém. Meus irmãos, essa carta do apóstolo Paulo foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, aproximadamente 30 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, para um grupo de cristãos que se reuniam como igreja na cidade de Éfeso. Essa cidade era um grande centro comercial no litoral sudeste do território que hoje pertence à Turquia. Era uma cidade muito grande para a sua época e famosa por ter um mega templo para a deusa grega Ártemis. Essa obra, até hoje, essa arquitetura, esse templo, até hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tamanho era o seu esplendor. Paulo passou aproximadamente 3 anos nessa igreja, discipulando e pastoreando esses irmãos. E aí no capítulo 5, Paulo expõe para essa igreja como ela deveria viver para estar sempre cheia desse poder que mudou o testemunho dos seguidores de Cristo. Preste atenção nos imperativos. Aqui Paulo não está dando sugestão. Uma vez conversando com um grupo de jovens cristãos, ou pelo menos eles acreditavam que eram, um rapaz falou isso para mim: não, as cartas apostólicas, as cartas de Paulo são sugestões, você faz se quiser. Eu falei: amigo, você tem que conhecer, tem que fazer o curso Cavalcante para entender português. É ordem, é imperativo. Não tem sugestão aqui na Bíblia, não. É ordem. Você viu como é que começa o texto? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, se der, então, preste atenção. Não, é ordem. Então são ordens apostólicas, como lançar a semente com entusiasmo, como viver cheio do Espírito Divino e falar tudo que todos precisam saber de maneira que glorifique a Jesus. Então, em primeiro lugar, esse é um texto que, à medida que a gente vai expondo, a gente já vai tocando no assunto da aplicação. Em primeiro lugar, primeira aplicação: cuide do seu testemunho. Cuide do seu testemunho. Quer lançar a semente de modo entusiasmado? Quer estar cheio do Espírito? Quer ter experiências marcantes com o Espírito do nosso Senhor? Zele pelo seu testemunho. Cuide do seu testemunho. Versículo 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Por amor a Cristo, zele por seu testemunho. Irmãos, o que o mundo vê quando olha para a gente? O que os nossos amigos do serviço, os nossos vizinhos, os nossos parentes, quando eles olham para a gente, o que eles veem? O que na verdade somos para as pessoas à nossa volta? Como temos vivido a nossa fé no nosso dia a dia? Como temos tratado o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais? Como temos tratado os nossos empregados? Como temos tratado os nossos irmãos na fé? O que os nossos vizinhos veem ou escutam quando a gente está distraído dentro das nossas casas? Gritos de raiva ou risos de alegria? Xingamentos ou louvores? O que os nossos amigos veem nas nossas postagens nas redes sociais? Como você trata as pessoas que vivem perto de você? Como você se comporta no trânsito? Que espírito que enche o seu coração quando você está dirigindo? Amados, todo mundo nos observa o tempo todo. Todo mundo, todo mundo. Os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Jamais esqueça: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Irmãos, não tem como lançar a semente com entusiasmo, cheio do poder do alto, com um testemunho todo equivocado, com um testemunho que não tem coerência com o Senhor da semente. Uma vida de intimidade com Jesus resultará necessariamente numa demonstração diária de cuidado com o nosso testemunho. Está com dificuldade de cuidar da sua forma de viver? Aprenda com Jesus. Ele nos deu uma ordem,
Uma ordem muito clara lá em Mateus 11, 29. Aprendam de mim, pois sou o quê? Manso e humilde de coração. Está com dificuldade? Senhor, eu não sei como é que me comporto, eu não sei o jeito de falar direito com as pessoas, fui criado de uma maneira toda tosca, Senhor, o que é que eu faço, Senhor? Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Uma forma da gente demonstrar a Deus que a gente deseja mesmo esse poder do alto, que mudou radicalmente a vida dos apóstolos, é buscar uma vida santa, um testemunho parecido com o de Jesus. E isso, meus irmãos, é absolutamente possível. A gente não está conversando sobre algo utópico, algo que é impossível da gente viver, de experimentar. O nosso Deus não é um Deus desumano, nosso Deus não espera da gente nada que Ele não nos dê condição da gente viver, praticar. Senão Ele seria um Deus cruel. Jesus jamais nos pediria algo desumano. É possível sim sermos mansos e humildes para a glória do Senhor, amém? Pacíficos como a pomba e prudentes como a serpente. Mas para isso a gente precisa investir na leitura das Escrituras, a gente precisa investir tempo estudando, conhecendo a palavra, como os pastores ficaram felizes ontem aqui no paredão, a sede da igreja em conhecer mais do Senhor, mais da palavra. Como a gente fica feliz quando a gente vai para um momento de fim de semana de treinamento e a sala está lotada, porque não tem como viver cheio do Espírito Santo sem estar cheio da palavra. A ferramenta principal que o Espírito Santo vai usar na vida da gente é a palavra de Deus. A gente precisa investir tempo relevante na nossa vida de estudo da palavra, na nossa vida de oração e de serviço comunitário, na igreja e na célula. Eu preciso servir, eu preciso ser bênção para outras pessoas, eu preciso frutificar para outras pessoas. A árvore não dá fruto para si mesma, ela dá fruto para o outro comer. Ainda no versículo 15, Paulo faz uma advertência para reforçar a importância do imperativo da gente zelar pelo nosso testemunho. Olha, no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, daí ele nos adverte, que não seja como insensatos, mas como sábios. Efésios, a vida de vocês não pode ser igual à vida das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Isso é inadmissível. O que seria viver como um insensato, no contexto desse versículo aqui? Seria viver o nosso dia a dia de modo descuidado, sem dar a devida atenção e a obediência à palavra de Deus. Insensato é alguém que despreza a vontade de Deus. É alguém que tem conhecimento da vontade de Deus, mas vive como se não tivesse nem aí. Insensato é alguém que não pensa e não age biblicamente. É alguém que pensa e age segundo as suas próprias vontades. Ele tem conhecimento do que é a vontade de Deus, ele tem conhecimento do que é certo e errado, mas faz e vive segundo as suas próprias vontades. Isso é insensatez. É uma palavra bonita que a Bíblia usou para não chamar a gente de burro. Se fosse a nova versão escrita no Alcântara, ia ser assim: não sejam burros, seus animais. Aí, como Paulo, versado em diversas faculdades, mandou: não sejam insensatos. Age com sabedoria, mas sim como sábios. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo se dizendo cristãs, passam pela vida sem fazer o menor esforço do uso das oportunidades que tem para viver cheio da presença e do poder de Jesus. Aí Paulo vai falar: olha só, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como insensatos, mas sim como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Um cristão que deseja viver para a glória de Deus, cheio do poder do alto, tem que tomar decisões sábias todos os dias, porque cada dia que se inicia, cada vez que a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida, Ele está dando para a gente mais uma oportunidade para a gente lançar a semente. A gente tem que tomar decisão sábia todo dia, não dá para viver segundo a teologia zeca pagodiniana de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem crente que adota essa teologia para a vida. Não, o Senhor é soberano, vou viver de qualquer maneira. Vai se cumprir a vontade de Deus e deixa a vida me levar. Aí eu te pergunto, eu e você, nós planejamos racionalmente, intencionalmente, nossas ações missionárias ao longo da semana? Começou a segunda-feira de manhã, você senta, olha para a sua agenda semanal
Você planeja, Senhor, como eu vou executar a minha missão essa semana. Isso é viver de modo sábio. O contrário disso é insensatez. É não aproveitar as oportunidades. Quantos de nós planejam o seu dia, o tempo, os recursos e as oportunidades de modo sábio? À luz do contexto do versículo 16, aproveitar ao máximo as oportunidades é fazer de tudo para conquistar o próximo para Cristo. Essa é a nossa missão. Então, se eu passo um dia sem pensar na minha missão, eu estou vivendo como insensato. Criar e aproveitar ao máximo todas as oportunidades faz parte desse cuidado que a gente tem que ter com o nosso testemunho. Quando eu estou pensando, quando eu estou planejando, quando eu olho para a minha agenda, quando eu vejo de que modo eu posso viver a minha missão, aplicar a minha missão essa semana, no dia de hoje, eu estou zelando pelo meu testemunho, eu estou cuidando do meu testemunho, eu estou fazendo a minha alma lembrar que, cara, você é cristão, você foi chamado pelo Senhor, você tem uma missão, tem que fazer ela com entusiasmo, cheio do Espírito Divino, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Só tem sentido viver, respirar, se for para isso. Se não for, é melhor partir. Porque o risco que você corre de que você pedra de tropeço, causar escândalo é enorme. Exemplo. Vou levar meu carro no mecânico para dar uma geral, trocar um óleo, trocar uma pastilha. Então, antes mesmo de sair de casa, eu tenho que pensar num assunto para introduzir uma conversa lá com o mecânico para eu lançar a semente. Vocês estão percebendo? Isso é desumano, isso é difícil. Eu tenho que fazer algo real essa semana, vou levar meu carro lá no mecânico, e antes de sair de casa, eu faço uma oração por amor ao meu mecânico. Senhor, me dá espírito de sabedoria, me dá dons do Teu Espírito Santo, me dá sagacidade para aproveitar bem as oportunidades, para criar oportunidade para falar do Senhor para as outras pessoas. E quem estiver perto desse mecânico vai ouvir eu falar do Senhor também. Quando as irmãs forem no salão para fazer unha, ou para fazer aquela parada progressiva no cabelo, no meu tempo, progressivo era rock progressivo, né? Aquele 10 minutos tocando a mesma música. Mas aí, quando a irmã for para o salão para fazer essas paradas, já tem que sair de casa com um assunto intencionalmente planejado para criar uma oportunidade para falar de Jesus. A irmã vai ficar lá mais tempo do que a gente fica aqui pregando. Não é verdade? A irmã vai ficar lá 2 horas fazendo rock progressivo, unha progressiva, parada heavy metal. Fala de Jesus, lança semente com entusiasmo. Deixa as outras pessoas no salão verem que não é só o seu cabelo que ficou bonito, não, o seu semblante, o seu espírito está lindo, está cheio de Jesus. Amém? Mas a gente tem que se planejar de modo sábio. É disso que Paulo está falando. Ou seja, é muita falta de sabedoria não aproveitar todas as oportunidades, não criar oportunidade. Felipe pregou no domingo, na segunda-feira eu fui convidado para uma reunião, eu já falei, vou lançar a semente na reunião. Aí a pessoa falou comigo, o assunto que eu tenho para tratar com você é rápido. Eu falei, o assunto que eu tenho para tratar com você é longo. Falei de Jesus, falei do meu testemunho, falei da igreja, convidei para vir para a igreja, sim. E o assunto tinha nada a ver com o evangelho. Mas para o cristão, tudo tem a ver com o evangelho, meus irmãos, tudo. Uma ida no mercado, uma ida no mecânico, uma aula, tudo tem a ver com o evangelho. A gente tem que trazer Jesus para o centro de tudo. Primeiro lugar, porque é uma ordem bíblica. Segundo, porque é bênção para a gente. Toda vez que eu estou pregando, toda vez que eu estou falando de Jesus, isso é bênção para a minha vida. A minha alma, ela lembra quem eu sou, qual é a minha identidade, o que está escrito no meu RG, qual é o meu sobrenome, Marco Antônio Afonso, filho do Deus vivo. Então, toda vez que eu estou falando do evangelho, eu lembro quem eu sou. Em terceiro lugar, Paulo responde, você tem que fazer isso rápido, porque os dias são maus. A qualquer momento a gente pode ser privado de lançarmos a semente. Principalmente por causa do avanço da maldade na nossa sociedade. Jesus nos falou exatamente isso, lá em Mateus 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha aí o Vladimir e o seu amiguinho Xi Jinping. E o seu amiguinho covarde, Biden. Porque quando eu sei que é o certo, tenho poder para fazer o certo e não faço, eu sou tão mal como o mal que está fazendo a coisa ruim lá, na Ucrânia.
Queridos, quando Paulo escreveu essa carta para os Efésios, os romanos estavam no início da perseguição aos cristãos. E Paulo falou, gente, vocês precisam agir com sabedoria, aproveitar bem as oportunidades, porque os dias são maus. Vai chegar uma hora que vocês não vão poder pregar o Evangelho. Isso Paulo não conhecia o que a gente tem aqui no Brasil, nesse tal de STF, comecei o que é, Supremo, não sei das quantas, lá fala baixo, senão vou ser preso. Então, Paulo nem conhecia essas paradas aí, esses imperadores que a gente tem aqui no Brasil. Queridos, o que dizer dos dias de hoje? Hoje em dia, nesse mundo contaminado pelo vírus da falta de amor, geral persegue a gente, Às vezes somos perseguidos dentro de casa por nossos parentes. Eu sei a luta, muitos irmãos aqui é o único. Como é que é difícil falar português, hein? Clovinho, Jesus, ora por mim, intercede por mim, fica com a mão levantada aí na minha direção. Conjugar essas paradas assim, eu fico apavorado aqui. O Senhor é bom, vocês me perdoam. Mas eu sei de gente que fica sozinho em casa, como o único cristão da casa. E às vezes a gente é perseguido dentro da nossa própria casa, por nossos parentes. Às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico. Muitas vezes são as pessoas que moram perto da gente. Só porque nós nos identificamos como gente que ama Jesus. Então, como viver de forma sábia, como remir o tempo, como driblar o dia mal? E aí no versículo 17, Paulo continua, portanto, já que vocês estão cientes disso tudo, sabem que os dias são maus, sabem que a qualquer momento você pode ficar impedido de lançar a semente, de viver a sua missão. Mais uma vez, Paulo chama a atenção da gente. Não, versículo 17, não sejam insensatos. Mas aí a gente vai fazer o quê, Paulo? Procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a vida de vocês, para vocês não viverem de modo equivocado. O termo compreender indica que a gente deve usar a nossa mente, o nosso intelecto, toda a nossa energia vital, nossas faculdades, para descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Ele já revelou, meus irmãos. Você não precisa ir na reunião do profeta Joãozinho para saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, não. Precisa nenhuma mãe de Ná gospel aparecer na sua história, não. Já está tudo revelado na palavra. Tudo que a gente precisa saber já está revelado. O que Jesus falou lá em Atos 1? Sejam minhas testemunhas. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Sejam minhas testemunhas. Lancem a semente de forma entusiasmada, cheios do meu Espírito, controlados pelo meu Espírito, em todos os lugares. Todos precisam saber quem Jesus é, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo na vida da gente. Amém? Se Deus nos deu uma revelação clara de livre acesso a todos, a qualquer pessoa desse auditório, Ele espera que a gente viva com sabedoria, cuidando do nosso testemunho, seguindo essa vontade revelada. Repito, isso é crucial para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas que Ele colocar perto da gente. Em segundo lugar, a segunda aplicação, o apóstolo Paulo nos ensina a partir do versículo 18, que para lançar a semente com entusiasmo, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Nossos pensamentos e nossas ações precisam ser guiadas, regidas, controladas somente pelo Espírito Santo. Essa é a segunda aplicação, seja controlado somente pelo Espírito Santo, meu irmão. Amém? Fala isso para a sua alma, baixinho, de olho fechado, seja controlado somente pelo Espírito Santo, Marcão. Não abra sua boquinha, não faça nada, cuidado para onde você olha, faça qualquer coisa só se for o Espírito Santo que estiver te mandando. Aí Paulo é taxativo, não se embriaguem com vinho, por quê? O vinho só leva você a coisa ruim, o excesso de vinho, a embriaguez, só leva você a coisa ruim, ó. A embriaguez leva vocês à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aleluia. Zelar por um bom testemunho coerente com Jesus exige sobriedade. Zelar por um testemunho coerente com Jesus que amamos exige de nós sobriedade. E o contrário da sobriedade é a embriaguez, é a incontinência, é o desequilíbrio. Uma das mais notáveis demonstrações de insensatez é a falta de bom senso, é a embriaguez. Não precisa nem ser crente para chegar a essa conclusão. Quantas tragédias são produzidas quando nossas faculdades mentais estão sob o controle de substâncias químicas, como o álcool?
Vamos pegar só o exemplo dos problemas produzidos pelo consumo excessivo de álcool. Não vou entrar nem no mérito daquela erva que o pessoal queima ali em Itaquá, não. Não vou nem tocar nesse assunto. Vou falar só do excesso de álcool. Quantos acidentes fatais ocorrem no trânsito porque alguém no volante está sendo controlado pelo excesso de álcool? Quantos casamentos são destruídos porque os cônjuges se tornaram amantes do álcool? Sabia que a palavra alcoólatra significa alguém que idolatra, que é apaixonado, que é amante do álcool? Quantos filhos crescem traumatizados no corpo e na alma em função dos abusos que sofreram por pais alcoolizados? Irmãos, é impossível ter uma vida cheia do poder do alto, é impossível ser uma testemunha entusiasmada de Jesus e, ao mesmo tempo, ser controlado pelo excesso do álcool. Ou por qualquer outra coisa que ocupe o senhorio de Jesus na nossa vida. A embriaguez nunca produzirá algo bom na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Mas, queridos, por que o apóstolo Paulo usa o exemplo da embriaguez para fazer essa advertência aos seus irmãos em Cristo lá na cidade de Éfeso? Será que é pecado beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica? Que fique claro que Paulo, nem as Escrituras Sagradas, proíbem o consumo de vinho ou qualquer outro tipo de bebida. Até Coca-Cola, que é mais perigoso, a Bíblia não proíbe. As Escrituras fazem, sim, diversas advertências para a gente tomar cuidado. Tome cuidado. É igual dirigir. Qualquer pessoa pode dirigir um carro? Não, você tem que estar habilitado. Você tem que ter idade, você tem que ter maturidade. O carro é uma bênção, mas numa mão de uma pessoa desqualificada vai virar um problema. A Bíblia, então, vai fazer várias advertências. Cuidado, muito cuidado, tanto com o vinho, muito cuidado com a sua língua, muito cuidado com os seus olhos, e mais uma série de outras coisas que a Bíblia fala para a gente ter cuidado. O vinho em si não apresenta problema algum. Tem 2 garrafas de vinho lá em casa cheias de poeira, está mais de um ano parado lá. Então, não tem problema nenhum. Se fosse quindim, já tinha desaparecido. Porque tem um negócio lá em casa, um calor, evapora essas coisas. Gente, ontem eu estava chegando aqui para o paredão, pastor, olha só, meu Deus, me perdoa, Senhor. Cheguei aqui, vi assim um grupo de anjos celestiais ali com roupinha amarela, com uma bandeja, um tamanho generoso de pudim, meus irmãos. Por isso, pastor, que lá no paredão eu estava empolgado, quase falando mistério. Era muito pudim, muito pudim. Aí eu já fiquei imaginando Jesus me recebendo na glória, um pratão de pudim feito por ele. Meu irmão, eita, que glória. É para glorificar de pé. Então, o vinho em si não apresenta problema algum. Só para quem tem uma patologia hepática, sanguínea, diabetes, ou para quem ainda é dependente químico do álcool. Aí pessoas assim não podem nem ver a garrafa, não podem nem chegar perto. Zelo com o próprio testemunho. O grande problema que a Bíblia, e até mesmo as leis brasileiras, proíbem é o mau uso desse tipo de bebida. Porque, dependendo da forma como nos relacionamos com esse tipo de substância, as consequências serão trágicas. É isso que Paulo está falando aqui. Elas vão atentar contra o nosso testemunho cristão, vão atentar contra a nossa comunhão com Jesus, vão atentar contra a nossa comunhão com o próximo. Mas voltando a Paulo e aos Efésios, alguns estudiosos também afirmam que Paulo usou o exemplo da embriaguez e do mau testemunho produzido pela embriaguez para mostrar a diferença lá para os Efésios de como era seguir a Jesus em relação ao povo daquela cidade que seguia Artemis. Todos em Éfeso sabiam que nas celebrações religiosas, no maior templo do mundo antigo, o vinho era consumido pelos sacerdotes e pelas sacerdotisas dessa deusa grega de modo excessivo, numa quantidade que sempre resultava em demonstrações públicas degradantes, vexatórias, indecentes, imorais. Basicamente, as cerimônias religiosas celebradas naquele templo sempre terminavam com todos ali debaixo do controle de um senhor cruel, que era o excesso do álcool. Paulo queria que seus irmãos de Éfeso entendessem a diferença de testemunho que os seguidores de Cristo precisavam ter. Olha só, vocês não podem ter um tipo de testemunho igual a esses que servem aquele tipo de Deus ali. A mensagem pastoral era clara: não sejam controlados
pelo excesso de álcool ou por qualquer outro senhor que não seja Jesus Cristo. Então, meus irmãos, qual é o antídoto? Qual é a vacina? Ontem, Clóvis estava falando, né, para todo mal a cura. Clóvis não, né? O Lulu, não sei se é santo, mas enfim. Qual é o antídoto? Qual é a vacina que nos cura, que nos livra de uma vida controlada pela insensatez? E aí Paulo fala, deixem-se encher pelo Espírito, amém? Deixem-se encher pelo Espírito. Durante muitos anos, ao ler essa passagem, eu entendi que Paulo estava tratando de unidade de medida, de quantidade, de algo mensurável, cheio, vazio, cheio, vazio. Nessa época, eu acreditava que uma vida cheia do Espírito Santo era ter uma grande quantidade de experiências místicas e transcendentais. A parada era ter muito sonho místico, orar no monte, expulsar demônio dos outros, né? Ter muitas visões espirituais, falar muita língua estranha. Eu achava que estar cheio do Espírito eram essas paradas. Mas não é nada disso que o apóstolo está tratando aqui. Paulo está falando da gente Paulo não está falando de quantidade de experiências externas. Paulo está falando de mudanças internas. Deixem-se encher, sejam controlados pelo Espírito de Deus. É claro que Paulo não está anulando a nossa busca diária por uma vida cheia dos dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? Dons que vão servir para a edificação da igreja. Dons que vão nos ajudar no lançamento da semente. A gente precisa buscar dons do Espírito Santo todos os dias. Experiências como Pedro e os apóstolos tiveram todos os dias. Mas no contexto exposto no versículo 18 de Efésios 5, deixar-se encher pelo Espírito nos aponta para uma transformação interna. Amém? A gente tem que mudar aqui dentro para a mudança ser visível depois pelo lado de fora. Deixar-se encher é intencionalmente você deixar que seus pensamentos, suas ações, suas reações diárias sejam comandadas pela terceira pessoa da Trindade que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Amém? Isso é viver cheio do Espírito Santo. Os servos da deusa Artemis eram comandados pelo excesso do álcool, mas os servos de Jesus são controlados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? Deixar-se encher pelo Espírito é se disponibilizar intencionalmente, é falar, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo à sua vontade graciosa, revelada nas Escrituras. Deixar-se encher pelo Espírito é desejar de coração uma mudança no nosso caráter, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Quanto mais parecido eu fico com Jesus, isso é melhor para a humanidade. E aí eu tenho que falar, Senhor Jesus, eis-me aqui, controla o meu ser, controla a minha forma de pensar, de agir, principalmente, Senhor, controla a minha forma de reagir. Me ajuda a ter cuidado com o meu testemunho, me ajuda a lançar a semente com entusiasmo. Muda a forma como eu falo e trato as pessoas. Senhor, eu não posso achar normal tratar as pessoas de forma rude, Senhor. Não é normal, Senhor. Muda a minha forma de tratar as pessoas, de falar com as pessoas, começando dentro da minha casa. Espírito Santo, não permita que eu me embriague com vinho, porque é pecado sim, Senhor, mas também é um pecado ainda maior viver sem estar cheio do Teu Espírito. Por isso, Jesus, por favor, não permita que eu me embriague com a maledicência, com a fofoca, com a impureza, com a indecência, com a arrogância, com o orgulho, com as gritarias, com a estupidez. Por favor, Senhor. Espírito Santo, livra-me das garras da pornografia. Livra-me da preguiça em buscar uma vida santa. Livra-me de uma postura apática, indiferente com a dor do outro. Ah, Jesus, por favor, me ajude a ser manso e humilde de coração. Isso é deixar-se encher pelo Espírito, meu irmão. Meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que ser um bom cônjuge, amém? Tem que ser um irmão em Cristo amável. Não existe desculpa, autorização para a gente tratar um irmão em Cristo de forma rude, estúpida. Tem que ser um irmão em Cristo amável. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que ser um excelente profissional, um bom patrão, um bom empregado, porque nesse mundo a gente está servindo a Jesus, amém? Enxergue o seu patrão como se você estivesse servindo a Jesus. Você, patrão, enxergue o seu funcionário como se você estivesse cuidando de Jesus, amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai se envolver em maracutaia ilegal, não vai fazer nada que ele fique com medo de aparecer lá num programa que tem domingo, 8 horas da noite.
Não vou fazer propaganda do inimigo, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai se envolver com mentira, não vai investir no cônjuge de uma outra pessoa, não vai ser um murmurador crônico, e também não vai ser um crente sensívelzinho com tudo. Gente cheia do Espírito Santo é gente calejada, é gente que aguenta matar a bola no peito. Para não ter dúvida, o apóstolo Paulo descreve os sinais visíveis, como a Bíblia é maravilhosa. Paulo cerca, deixa tudo claro. Para não ter dúvida, o apóstolo Paulo descreve os sinais visíveis dessas mudanças internas que acompanham as pessoas que se deixam encher pelo Espírito Santo. Paulo diz lá, versículo 19, gente cheia do Espírito Santo fala entre si com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Na hora me veio quem? A igreja oceânica. Aleluia. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Gente cheia do Espírito Santo se sujeita um ao outro por temor e amor a Jesus. Então Paulo dá sinais claros de como que gente cheia do Espírito Santo vive. Está aqui, versículo 19, 20 e 21. Quando o Espírito Santo muda a gente por dentro, o resultado público, visível por fora, é triplo. Adoração sincera, ação de graças e submissão mútua. O versículo 19 fica claro, gente cheia da presença de Deus, adora ao Senhor de coração. Não é relacionamento religioso, não vem para a igreja para marcar um ponto. Vem para a igreja porque ama Jesus, porque ama adorar a Jesus, porque entendeu que se transformou num adorador. A adoração passa a ser um estilo de vida, não um momento na semana. Seja no trânsito, na praia, no secreto do quarto, na coletividade, na frente do computador, ou junto dos irmãos na fé, na célula. Pessoas cheias do Espírito Santo adoram a Jesus em espírito e em verdade. No versículo 20, Paulo afirma que pessoas cheias do Espírito Santo expressam ações de graças por todas as coisas. Por quê? A gente sabe, a gente agora já entende que nós não somos merecedores de nada. Eu merecia a ira, mas recebi o seu perdão. Graça maravilhosa, aleluia, aleluia. Então, a gente tem que ser gente que dê ações de graças constantemente. Agradecer a Deus do ar que a gente respira, a cama onde a gente dorme, tudo vem das mãos de Deus. João Batista falou isso. A gente não tem nada que não foi dado para a gente dos céus, pelo alto. Ação de graças é expressar gratidão diária em resposta a todos os favores imerecidos que Deus diariamente nos concede. Graça. Exemplo, eu e você não merecíamos ter ouvido essa semente, essa mensagem que mudou a nossa eternidade. Nós não merecíamos isso. Mas Jesus decidiu nos conceder essa bênção. Aleluia. Só estamos aqui porque um dia alguém nos amou e lançou a semente com entusiasmo na nossa vida. Aleluia. A gente tem que dar graças ao Senhor todos os dias. Gratidão tem que ser o sobrenome da Igreja Oceânica. Amém, irmãos? A gente tem que dar graças ao Senhor. Por fim, Paulo menciona no versículo 21 que pessoas controladas pelo poder do Espírito Santo são pessoas submissas, tanto a Jesus como ao seu próximo. Ou seja, um sinal visível de que a gente recebeu o poder do alto e de que a gente está cheio do Espírito Divino é a obediência que prestamos a Jesus e a submissão que nós prestamos uns aos outros. Alguém cheio do Espírito Divino quer falar de Jesus para as outras pessoas. Falar de Jesus para uma outra pessoa é uma das maiores demonstrações de amor prático nesse planeta. Nada nesse universo pode ser melhor para o ser humano que conhecer e viver com Jesus. Amém, meus irmãos? Vou repetir para você guardar. Nada nesse universo pode ser melhor para o ser humano do que conhecer e viver com Jesus. Todos precisam saber dessa verdade. Todos precisam saber dessa verdade. Lembrando que é importantíssimo, sim, chorar com os que choram, é importantíssimo ajudar o necessitado, independentemente da fé ou da ausência da fé dessas pessoas. A gente faz isso aqui com o maior fervor no Oceânica Social, e agora, recentemente, a gente teve o privilégio e a oportunidade de ajudar os nossos queridos lá em Petrópolis, com diversos donativos. Mas nenhuma bênção terrena é comparável à bênção da Boa Nova do Evangelho, meus irmãos. Amém? Nenhuma bênção terrena é comparável à bênção da salvação em Cristo Jesus.
A gente pode e deve minimizar a dor do nosso semelhante, mas se o nosso próximo não for apresentado e não se render a Cristo, essa pessoa vai continuar soterrada e presa na pior de todas as tragédias que abateu a humanidade. A salvação pertence ao Senhor, mas aquele que ama ao Senhor passa a amar o próximo. E por isso a gente precisa lançar a semente com entusiasmo, ou seja, cheio desse amor do alto. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado por reconhecermos que um dia alguém nos amou e lançou a semente com entusiasmo sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por isso. E, Senhor, ajuda-nos a lançarmos a semente dessa maneira também, a glorificarmos o Teu nome aqui na Igreja Oceânica, vivendo dessa maneira, Senhor. Por favor, ajuda-nos a lançarmos a semente cheios do Teu Espírito Santo, controlados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos a vivermos com sabedoria, aproveitando e criando oportunidades, Senhor, para a gente aplicar e praticar a nossa missão, Pai. Por favor, enche-nos com Teu Espírito Santo. Muda a gente por dentro, Senhor, e abençoa o mundo do lado de fora por causa dessa mudança interna que o Senhor tem operado na vida da gente. Por favor, usa-nos, usa a Igreja Oceânica para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor continue